Salve, salve galera, espero que esteja tudo bem com vocês, por aqui tá tudo ótimo. Bom, resolvi fazer um vídeo explicando um pouquinho de como eu consegui o meu estágio lá na Editora Abril. E depois a gente faz um outro vídeo eu te contando aí um pouquinho sobre como que foi o estágio, o que eu aprendi, como que eu me desenvolvi. Mas hoje vamos contar um pouco da minha jornada até conseguir o primeiro estágio. Eu diria que foi um pouco aleatório, foi por conta de um evento que teve na Unesp aqui de Presidente Prudente, um evento da estatística, onde a Adriana Silva veio fazer uma palestra. Ela chegou um dia antes e a gente acabou se esbarrando no corredor da faculdade. Corredor que estava cheio de aluno querendo conversar com ela, trocar ideia, querer aprender um pouquinho do que ela podia oferecer. E eu estava ali, querendo entender o que essa mulher poderia contribuir com a minha formação. E ela estava contando sobre a trajetória dela, empresas por onde ela passou, SaaS, Oracle, e isso que me chamou a atenção, porque eu era um fanboy do R, sempre trabalhei muito forte com o R durante meu período acadêmico, e eu sabia que a Oracle tinha o R Enterprise. Eu nem sei se eles ainda utilizam esse cara, mas na época me chamou muita atenção. Eu falei pra ela, nossa, eu tenho muita vontade de trabalhar na Oracle. E aí ela me explicou como que funciona a Oracle, que a Oracle no Brasil é muito mais voltada a vendas, comercial e a parte de consultoria, e que a parte de desenvolvimento em si nem fica aqui no Brasil. Eu nem tinha maturidade para entender o que essas coisas significavam. Mas enfim, no dia seguinte a Adriana deu a palestra, ela abriu para perguntas, eu fiquei muito feliz com a palestra dela e fiz algumas perguntas, Uma das perguntas foi sobre justamente a utilização do open source dentro do mercado de trabalho. A Adriana tem um background muito forte ali com o SaaS e eu queria entender se tinha espaço para o mundo open source também dentro da tecnologia, dentro da área de dados em geral, como estatístico. E acho que ela gostou da minha pergunta, a gente se aproximou mais durante o evento, trocamos algumas figurinhas e ela ministrou um curso justamente de modelagem preditiva, utilizando o SaaS. Eu gostei pra caramba. Durante o curso, ela fez algumas perguntas para os alunos que estavam participando, como por exemplo, o que a gente pode fazer com dados faltantes, missing, E isso a gente não vê na faculdade. A gente não para refletir muito sobre isso, O que é um dado faltante. E naquela hora eu pensei, será que é possível fazer um modelo para prever os dados faltantes com os outros dados completos? E aí a minha sugestão chamou bastante a atenção dela, Ela viu isso como uma coisa muito legal, uma coisa diferencial que eu tinha. E aí a gente trocou ideia, ela acabou pedindo meu currículo por justamente manter contato. Ela queria que eu fosse um mentorando dela, que ela fosse uma pessoa que fosse me capacitando ao longo do tempo, até ela conseguir, por exemplo, uma posição na empresa nova onde ela estava, que desse para um estagiário ocupar. A gente foi trocando ideia. E uma coisa que eu gosto de trazer, eu sempre falo isso durante as minhas lives, durante as transmissões e tal, é sobre portfólio. Imagine só, Quando a Adriana me conheceu e eu entreguei meu currículo, ela ficou surpresa. Surpresa de forma positiva, porque ali no meu currículo tinha o meu link para o blog, link para os meus vídeos no YouTube ensinando a programar em R, e tinha também meu GitHub. Naquela época, ninguém tinha essas coisas, pouca gente se preparava dessa forma ou se preocupava em ter alguma coisa nesse sentido. Então é algo que eu bato na tecla até hoje, que é: tenha portfólio. Quando a oportunidade aparece, faz bem a gente tentar mostrar realmente o que a gente é capaz de fazer. Então, se você não tem o que mostrar, por que será que as pessoas se interessariam, Por que será que as pessoas olhariam e pensariam, que legal, essa pessoa sabe fazer tais coisas, ela tem tais habilidades. Acho que fica mais fácil quando a gente já tem um portfólio. E daí pra frente a gente continuou conversando, a Adriana foi me trazendo alguns materiais para eu estudando, até que em um momento eu recebi uma ligação dela à noite, depois de alguns meses, falando que tinha uma oportunidade para trabalhar com ela, na equipe dela, na Editora Abril, para fazer estágio. E ela foi muito honesta comigo. Ela falou, olha, eu sei que você está na faculdade, eu sei que você tem as suas disciplinas aí, mas eu precisaria de você 2 vezes por semana aqui em São Paulo. O que você acha? E ela me deu 2 dias para responder. Durante esses 2 dias eu fui atrás das condições que eu tinha aqui na minha casa para entender se fazia sentido, Eu queria muito que desse certo. E um ponto importante é que teria que ser 2 dias seguidos, tipo segunda e terça ou quinta e sexta. E no caso eu precisava de um lugar para dormir lá em São Paulo. Então por sorte, eu sou uma pessoa privilegiada, tenho acesso a alguma coisa que a minha avó e meu avô têm um apartamento em São Paulo disponível para me emprestar. Eu precisava só de um quartinho do Harry Potter para poder dormir e estar descansado para o próximo dia. Quando eu fui conversar com meu pai, com meus avós, para
poder ter essa permissão, para poder ter esse acesso a esse apartamento e tal. Foi uma conversa extremamente difícil, uma conversa que gerou muito ruído, uma conversa que gerou rebeldia no meu coração, porque finalmente alguém viu o valor naquilo que eu poderia fazer no meu trabalho e eu não, talvez, conseguiria, porque meu pai, minha avó entendia que aquilo poderia ser uma perda de tempo. Eu atrasaria ainda mais a minha graduação, que é uma coisa que, dado o histórico que eu tinha de rebelde, de começar as coisas e não terminar, eu também largaria a faculdade só por estar fazendo um estágio. Então foi uma conversa muito difícil. No final eles entenderam, mesmo não concordando, e eu tive acesso a um quartinho para poder dormir na minha passagem em São Paulo. Então na mesma semana acabei indo para São Paulo para poder conversar com a Adriana, face a face, olho no olho, e também com a gestora da Adriana, a Márcia Sano. Quando eu fui para São Paulo, a Adriana marcou comigo numa padaria meio chique, assim, aquela padaria Boston, ali na Vila Olímpia. Eu não sabia quanto tempo que eu ia demorar para chegar, eu tinha que sair lá quase da Vila Mariana e chegar na Vila Olímpia de busão. Eu sei que eu cheguei 40 minutos adiantado, e durante esses 40 minutos eu fiquei sentado numa cadeira de madeira, olhando pro cardápio, e aí 2, 3 garçons vieram perguntar para mim se eu não ia pedir nada, por que eu tava ali, se eu tava esperando alguém e tal, e eu passando maior vergonha, porque cada pão na chapa ali era quase 10 reais. Falei, putz, eu não vou gastar todo esse dinheiro aqui, vou aguardar a Adriana pra ver o que ela vai querer fazer, né? E a Adriana chegou, a gente trocou uma ideia, foi super divertido, a gente se entendeu super bem. Eu lembro que eu tava super tímido, mal sabia falar, mas foi muito bacana. E na hora de pagar, eu indo com a minha fichinha, com a minha comanda lá no caixa, ela falou, você tá maluco, brother? Deixa eu pago isso daqui. E eu falei, putz, podia ter pedido um cappuccino, podia ter pedido um refrigerante. Mas enfim, deu tudo certo. E saindo dali, a gente passou na casa da Adriana, tava reformando, e ela me deu um livro de modelos de regressão. Um livro muito bacana, pra eu poder estudar sobre os algoritmos, né? Alguns algoritmos e também principalmente o modelo de regressão. Eu lembro que como a gente era universitário, pobre, tinha dinheiro pra nada, eu saí lá da Vila Olímpia e fui a pé até a estação Praça da Árvore, longe pra caramba. Fui a pé, olhando no celular a cada 2, 3 quarteirões com medo de ser assaltado, mas eu olhava no Maps pra ver se eu tava no caminho certo, na direção certa. Até que eu percebi que eu tava num lugar que eu já conhecia ali em São Paulo e eu consegui seguir a pé. Mas que loucura. No outro dia, eu fui para Abril para conhecer o escritório, para conhecer a gestora da Adriana, a Márcia, e foi uma conversa muito legal. A Márcia é uma pessoa fantástica que cuidou super bem de mim e a entrevista foi super suave. Saí muito feliz da conversa e deu certo que a Abril, personificado na Adriana e na Márcia, entenderam que fazia sentido eu ser aceito no programa de estágio. Então eu voltei para Prudente, fui começar a dar entrada na papelada na Unesp para fechar o contrato de estágio, mas a Unesp não tem convênio com a Editora Abril para fazer estágio, então levou uns 3 meses, porque precisavam de 3 reuniões em assembleias diferentes para ser aprovado em todos os trâmites ali o processo de estágio com a Editora Abril. E eu pensei, lascou, já era. Como que a Editora Abril vai esperar uma pessoa aleatória daqui de Presidente Prudente 3 meses, sendo que em São Paulo deve ter um monte de universitário doidinho para fazer estágio, e eles vão me esperar? Não vão, né? Mas eles esperaram. Então a Adriana e a Márcia me esperaram, confiaram em mim, confiaram em tudo e apostaram em mim. Essa é a verdade, né? Foi uma aposta que elas fizeram de que seria uma boa eu estar ali com elas. Então após esses 3 meses, comecei a ir para São Paulo todas as semanas, viajando 1.200 quilômetros. Chegava ali na Barra Funda e ia até a Editora Abril. Então foi assim que eu consegui o meu estágio numa área de dados, numa área de Analytics. Vamos esperar o próximo vídeo aí para entender o que eu fiz de bom por lá no meu momento de estágio. Demorou? Valeu demais!